Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história. E a aula de hoje é sobre Yasuke, o primeiro samurai negro do Japão. Poucas coisas parecem mais exclusivamente japonesas que a casta dos samurais. Mas a verdade é que nada impedia que a honra de pertencer a um clã samurai fosse concedida a estrangeiros. O holandês Jan Joosten van Lodenstein e o inglês William Adams, parceiros de navio, por exemplo, ganharam em 1600 o privilégio de carregar katanas e lutar ao lado dos japoneses. Mas 21 anos antes deles havia sido a vez do primeiro samurai estrangeiro de todos, Yasuke, um africano que não estava ali por vontade própria. Quase 500 anos atrás, um homem alto e africano chegou ao Japão. Ele se tornaria o primeiro estrangeiro a alcançar o status de guerreiro samurai. Conhecido como Yasuke, o homem era um guerreiro que alcançou o posto de samurai sob o domínio de Oda Nobunaga, um poderoso senhor feudal japonês do século XVI, que ficou conhecido como o primeiro dos 3 unificadores do Japão. Durante as grandes navegações, as expedições marítimas realizadas pelos países do Mediterrâneo, especificamente da Península Ibérica, o Japão recebeu visitantes portugueses. Durante o período Sengoku, muitos daimyos tinham um bom relacionamento com os europeus, especialmente por causa do comércio de materiais bélicos. Entre esses senhores feudais ou senhores da guerra, um em especial tinha um grande apreço pela cultura europeia, ninguém menos que o grande herói japonês Oda Nobunaga. Em sua maioria, missionários jesuítas e mercadores chegaram durante o período Sengoku no ano de 1549. Eles levaram cristianismo, produtos e tecnologias produzidas no continente europeu. Já no ano de 1579, uma comitiva de missionários portugueses chegou ao Japão. Junto com a tripulação havia um homem de pele preta, até então desconhecido pelos japoneses. Seu nome também é um mistério, as teorias são várias. Pode ter vindo de Yao mais Suki. Os Yaos são um povo banto do Moçambique e Suki um sufixo japonês masculino. Ou talvez Isaac, um nome cristão dado por seus mestres europeus, ou seu nome mesmo se ele fosse um cristão etíope. Sua altura era de aproximadamente 1,88 m. Ele era negro e sua pele era como carvão. Foi assim que um colega samurai, Matsudaira Letada, descreveu em um diário em 1579. A altura média de um homem japonês em 1900 era de 1,57 m. Então Yasuke teria se destacado sobre a maioria dos japoneses do século XVI, quando as pessoas eram geralmente mais baixas devido à sua nutrição. Não há registro da data ou país de nascimento de Yasuke. A maioria dos historiadores afirma que ele nasceu em Moçambique, mas alguns sugeriram outros países, como a Etiópia ou Nigéria. O que se sabe, no entanto, é que Yasuke chegou ao Japão como um jesuíta italiano chamado Alessandro Valignano, em uma excursão de inspeção, e aparece na história escrita apenas entre 1579 e 1582. Alguns especialistas dizem que ele era escravo, mas é difícil dizer com certeza. Yasuke conheceu Nobunaga logo após sua chegada ao Japão e despertou o interesse do chefe samurai. Isso porque diziam que ele era muito bom de conversa. Em um ano, Yasuke havia se juntado aos escalões superiores da classe guerreira japonesa, os samurais. Em pouco tempo, ele falava japonês fluentemente e cavalgava ao lado de Nobunaga em batalhas. Quando se tornou samurai em 1581, trabalhou como guarda do castelo de Nobunaga. A lenda de Yasuke logo se espalhou, como a de um gigante guerreiro indestrutível com a força de 10 homens. Carregando suas 2 espadas, foi feito portador da espada do daimyo e aprendeu a falar japonês. Muitos acreditam que devido ao seu domínio da língua japonesa, Yasuke teria sido visto de maneira favorável pelos japoneses. Há relatos de que Nobunaga instruiu seu sobrinho a dar a Yasuke uma quantia em dinheiro durante o primeiro encontro entre os dois. O guerreiro africano e o senhor da guerra japonês tinham muito em comum. Nobunaga era um grande fã das artes marciais e passava muito tempo praticando exercícios. Ele também era uma pessoa excêntrica que gostava de usar algumas roupas de estilo ocidental e procurava a companhia de pessoas altamente disciplinadas e inteligentes. Da mesma forma, Nobunaga era um apaixonado por no-drama, uma forma de drama musical japonês clássico. Também é amplamente divulgado que ele era um patrono das artes. Nobunaga gostava de Yasuke e o tratava como um membro da família. O africano estava entre um grupo muito seleto de pessoas autorizadas a jantar com ele. Quando Nobunaga concedeu o posto de samurai a Yasuke, a ideia de um guerreiro que não fosse japonês era algo inédito. Mais tarde, outros estrangeiros também obteriam o título.
Como o primeiro samurai estrangeiro, Yasuke participou de várias batalhas importantes ao lado de Oda Nobunaga. Mas anos depois veio o golpe. Em 21 de junho de 1582, o general Akechi Mitsuhide se voltou contra o seu mestre, mandando o exército contra sua guarda pessoal no templo de Honnoji. Como a vitória era impossível, Nobunaga cometeu seppuku, um suicídio ritual. Antes de se matar, ele pediu a Yasuke para decapitá-lo e levar sua cabeça e a espada ao filho. Esse foi um último sinal de grande confiança de Nobunaga. Yasuke se juntou ao filho de Nobunaga, Oda Nobutada. Ele lutou ao lado das forças do herdeiro por um longo tempo, mas o daimyo não passaria do fim do dia, sendo forçado a se matar assim como o pai fizera. A lenda de Yasuke termina pouco depois disso, em 1582. A queda de Nobunaga pelas mãos de um general traidor resultou no exílio do primeiro samurai negro. Possivelmente ele voltou para uma missão jesuíta em Kyoto. Embora seu destino e os últimos anos de sua vida permaneçam desconhecidos, Yasuke viveu na imaginação de muitos japoneses que cresceram com um livro infantil premiado Kurosuke, Kuro que significa negro em japonês, escrito por Kuruzu Yoshio. O livro que dramatiza a vida de Yasuke termina com uma nota agridoce. Depois que Nobunaga se mata, Kurosuke, o Yasuke, é levado para um templo onde sonha com seus pais na África e chora. Na realidade, Yasuke, sem ter para onde ir após o fim do clã Nobunaga, propôs se juntar ao lado inimigo. Ao invés de cometer o suicídio de honra, ele seguiu o costume ocidental e ofereceu a sua espada a Mitsuhide. Ele foi esnobado pelo general, que o chamou de fera que não sabia de nada. Talvez tivesse sido melhor para Yasuke. O shogunato de Mitsuhide durou apenas 13 dias. Ele morreria em condições misteriosas em junho, assassinado na estrada. O poder passaria então a outro general de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, que unificaria o Japão. Quanto a Yasuke, voltou a servir os jesuítas, e nada mais se ouviu dele. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau, e lavem as mãos.